Fala minhas águias, fala meus futuros federais de 2026. Aqui quem está falando é o professor Aislan Garcia. Estou aqui para fazer uma revisão dessa provinha, tá bom? A gente vai fazer várias questões aqui, com certeza são questões que, se você ainda não viu, vai ver aqui comigo. São questões bem atuais, questõezinhas que foram feitas no Proitec. Vai ser uma revisão bem bacana, a gente vai estar fazendo aqui uma revisão dos conteúdos e resolvendo questão. Vai ser revisão através de resolução de questões. Vai ser bem legal. Convido vocês a estar junto comigo, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Nossa primeira questãozinha vai aparecer na tela, tá? A partir de agora. Olha só essa questão que tá aí na tela. Questãozinha de número 1, que vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu só ajeitar aqui minha canetinha pra gente começar a brincadeira. Vamos lá. Pronto. A primeira questão diz o seguinte: conforme o texto 1, no Rio Grande do Norte, apenas 33% das pessoas são consideradas leitoras. 33% são consideradas leitoras. Considerando que no campus natal central do FRN temos 1.400 estudantes matriculados no ensino técnico integrado. É 33% das pessoas. De onde, professor? Conforme o texto 1 no Rio Grande do Norte. Beleza. Este 33% vai estar se referindo a esses 1.400, tá bom? O número esperado de leitores é de quanto? Como é que faz, professor, essa questãozinha? Vamos lá, vamos acompanhar comigo. Basta nós calcularmos o seguinte, aí. 33% de 1.400. Professor, quanto é 33% de 1.400? Se você, foi meu aluno ou é meu aluno, você conhece bem esse bizu da porcentagem, né? Quando você quer calcular a porcentagem de um determinado valor, o bizu é multiplica e volta duas casas. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 1.400 por 33. Eu vou fazer 14 vezes 33. Depois eu acrescento os dois zeros, né? 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 4. 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 4. 2, 6, 4. Dá 462. Quando eu acrescento o zero, fica 46.200. Só que a regra é multiplica e depois você volta duas casas. Fica 462. Então, 462 pessoas são leituras. Gabarito, letra D de Deus. Beleza? Muito simples essa questão de porcentagem, tá? Você poderia muito bem tentar fazer utilizando a regra de 3, né? Talvez você seja um aluno que só faz questão de porcentagem por regra de 3. Então, você tem que montar, a regra de 3 da seguinte forma. A quantidade, que é 1.400, ele representa os 100%. Os 33% vai representar quanto? Quantas pessoas, né? Que são as leitoras, os 33%. Só aplicar meu pelos extremos. E aí é só resolver, você vai chegar ao mesmo resultado, sem problema nenhum. Beleza? Então, primeira questãozinha aí, realizada com sucesso. Tranquilo? Pega os bizu, anota os bizu para vocês conseguirem fazer no dia da prova. Beleza? Vamos lá, vamos para mais um aqui, ó. Essa questãozinha diz assim, ó. De acordo com o texto 1, em 2015, o Brasil tinha cerca de 104,7 milhões de leitores. Vou botar aqui, ó, 2015. 2015 tinha 104,7 milhões de leitores. Em 2024, 9 anos depois, né? Esse número caiu para 93,4 milhões. Não houve uma queda aqui, novo? Sim ou não? Sim. De quanto? Vamos fazer a cálculo aqui, ó. 104,7 menos 93,4. Aqui dá 3. 4 menos 3 dá 1. 10 menos 9 dá 1. Ou seja, houve uma queda aqui de 11,3 milhões. Beleza? Aí ele diz assim, ó, a média anual de queda do número de leitores nesse período foi mais próximo de quanto? Você vai pensar da seguinte forma, veja bem. De 2015 para 2024, passaram-se aqui 9 anos, concorda? 9 anos. De 104,7 para 93,4 foi caindo. Caiu de 104,7 para 93,4, caiu 11,3 durante 9 anos.
Quer saber a média anual de queda do número de leitores. Cada ano estava caindo em média quanto? Né? Estava reduzindo em média quanto? Eu tenho que pegar esse 11,3 e dividir por 9. E aí eu mato a questão. Beleza? Que é a média anual. Em cada ano vai estar diminuindo quanto? Então vamos armar a continha aqui, ó. 11,3 dividido por 9. Vamos lá. Como é que faz, professor? Como aqui tem uma casa, né? Você acrescenta um zero aqui, ó. Beleza? Para poder conseguir fazer o cálculo. Aí você vai, ó, retira a vírgula. Você tem que empatar, né? Para poder fazer o cálculo. E agora você divide. Divide 113 por 90. Eu posso muito bem fazer um cálculo da seguinte forma. Eu vou excluir esse zero e no final eu desloco a casa, a vírgula, uma casa para a esquerda. Certo? Vou dividir só por 9. E no final eu volto uma casa. Então, olha, 11 dividido por 9 dá 1. Aqui vai dar 9. Sobra quanto? Sobra 2. Baixa o 3. 23. 23, o resultado vai dar 2, né? Que dá 18. Sobra quanto, professor? Sobra 5. Aí agora você bota a vírgula e vai acrescentar um zero. Fica 50. Tabuada do 9. Quem é que dá 50? Vai dar um... Se eu botar 5, dá 45. Vai ser 5 mesmo. Vai ser 5. Se eu botar 6, dá 54. Passa. Aqui vai dar 45. Sobra 5 de novo. Vai dar 5 de novo, né? Acrescenta o zero, na verdade, né? Acrescenta o zero, que vai dar 5 aqui, que dá 45. Sobra 5. Vai ficar repetindo. Tá 12,55. Só que veja que eu fiz a divisão sem esse zero. Hein? Então, volta uma casa. Então, o resultado aqui correto é 1,255. Que é aproximadamente 1,26, né? Que é o gabarito letra C de caveira, letra C de concurseiro, beleza? Letra C de Cristo, tá? Então, fechamos mais uma questãozinha aí, questãozinha bem interessante para vocês aqui, beleza? Show de bola? Vamos lá, vamos para mais uma. Vem comigo aqui, ó, outra questãozinha para a gente revisar aqui. Essa questão de número 3, uma questãozinha também que envolve porcentagem, ó. Olha só. O texto 1 informa, são questões de Proitec, hein? O texto 1 informa que, no Brasil, 50,4% das mulheres, né? E 42,9% dos homens afirmaram ter lido livros. Beleza. Em uma amostra de 500 mulheres e 500 homens. Mantendo-se a mesma proporção, o número esperado de leitores será aproximadamente quanto? Primeiro eu tenho que saber quantos são leitores, né? É 50,4% das mulheres. Então eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, calcular 50,4% de 500. São 500 mulheres. E vou ter que fazer outro cálculo. É 42,9% de 500 também, que são os homens. Beleza? Vou botar aqui H de homens, para lembrar. E aqui eu vou botar o M de mulheres. Quando eu calcular, eu vou estar calculando os números de leitores de homens e o número de leitores de mulheres. Aí depois é só somar, né? É só somar. Aí vamos lá, vamos fazer esse cálculozinho aqui, ó. Você vai fazer 500, né? Vezes 50,4. Beleza? Ó, fazer o cálculozinho aqui. 500 vezes 50,4. 0020. Aqui é tudo zero, hein? 000. Aqui, ó. 0025. 0,00225. Aí volta uma casa, né? Porque tá multiplicando com o número com vírgula. Então vai dar 25.200. Né? Só que lembra do bizu, é multiplica e volta duas casas. Então dá 252 mulheres, elas são leitoras. Beleza? Das 500. Vou fazer a mesma coisa com os homens. Vou fazer 42,9 vezes 500. Vamos ver quanto é que dá aqui. Ó, 500, né? Vou botar aqui mais para baixo. Se liga nesse bizu aqui que eu vou passar para vocês. Né? 500 que multiplica 42,9, beleza? 42,9. Eu fiz o seguinte, como esse número aqui, o 500, ele termina com dois zeros, né? Eu vou pegar aqui o 42,9, vou excluir esse zero e vou multiplicar só por 5, certo? Olha a estratégia. 45, bota o 5, vai 4. Que dá 10 com 4, 14, vai 1. 5 vezes 4, 20 com 1, 21. A vírgula volta uma casa, né? Vai dar 21, vai dar 214,5. Só que calma, eu não tirei os dois zeros? Como eu tirei os dois zeros vai deslocar para a direita.
Aí você diz, mas por que, professor, para a direita? Porque está multiplicando. Quando você usa a técnica de retirar o zero, você, quando está multiplicando, a vírgula vai para a direita. Quando você está dividindo, a vírgula vai para a esquerda, como foi aqui, ó. Cadê o da divisão? Tá aqui, ó. Aqui eu retirei o zero, não foi na divisão? Dividi só por 9. Fiz o cálculo, beleza, deu esse resultado aqui. Como eu retirei só um zero na hora de dividir, então isso significa que a vírgula anda uma casa para a esquerda. Pá, matou. Para a esquerda, porque é divisão. Já aqui eu estou fazendo a multiplicação. Eu não tirei dois zeros? Foi. Então a vírgula vai andar duas casas para a direita. Ó. Uma, acrescenta o zero. Duas. Então a vírgula fica aqui. Ó. Então o resultado aqui é ó, da multiplicação. Ó, de 42,9 vezes 500. Dá 21.450. Só como eu estou calculando a porcentagem, ó, eu multiplico e volto duas casas. Ó. Olha o bizu. Ó. Pá. Fica o mesmo valor. 214,50. Então, esse aqui é a quantidade de homens que são leitores e aqui é a quantidade de mulheres que são leitoras. Então, agora é só somar. 252, como é aproximadamente, vou pegar só a parte inteira aqui. Ó. 214. Ou 215, né? Se você for aproximar. Aqui dá 6, aqui dá 6, aqui dá 4. Dá 466. Gabarito, letra D de Deus. Beleza? Mais uma questãozinha aí para vocês, tá? Pega só esse bizu, que aí simplifica, né? Você vai multiplicar esse número aqui, ó. Fazendo esse cálculo todinho. Ah, eu quero simplificar, o que é que eu faço? Como é com zero o número, então eu retiro o zero. No final, eu ando duas casas para a direita. Se for divisão, para a esquerda. Beleza? Uma técnica aí bem legal de se fazer. Vamos para a questão de número 4. Essa questão número 4 diz o seguinte: segundo o texto 1, no Brasil, 50,4% das mulheres são leitoras. Então, ó, 50,4% das mulheres, vou até colocar assim, ó, são o quê? Leitoras. Leitoras. Aí ele diz assim, ó, em uma pesquisa com X mulheres, então essas mulheres aqui, ó, é o valor de X, ó. Então 50,4% de X, ou seja, vezes X, né, que é o da, ou de e o do na matemática é vezes, né? Então 50,4% de X, então vezes X. Em uma pesquisa com X mulheres, 552 foram consideradas leitoras. Opa, aqui não está dizendo que esse cálculo aqui, ó, gera um resultado de leitoras? Quantas leitoras? 252. Uma equação que representa essa situação matou a questão. Só que cuidado, porque você não pode marcar uma alternativa que esteja desse jeito aqui. Na verdade, a não ser que tenha esse símbolo de porcentagem, só que não tem, né? Deixa eu ver se tem alguma questão parecida com essa. Não tem, não tem. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar esse número aqui, ó, 50,4% e transformar para fração. É só você pegar esse número aqui e dividir por 100. Beleza? E como é que transforma, professor, esse número aqui para decimal, né? Essa porcentagem para decimal. Né? Aqui está 50,4%, eu quero transformar em decimal. Então, como a divisão é por 100, a vírgula anda duas casas para a esquerda. Uma, duas. Então, 0,504. Então, 50,4% é a mesma coisa de 50,4 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,504. Então, fica 0,504x é igual a 252. O gabarito aqui vai ser letra D, mais uma vez. Beleza? Show de bola. Questãozinha de expressão algébrica, né? Veja aqui que a questãozinha, né, a prova do Proitec, caiu até então aí. Uma questão de porcentagem, né? Uma questãozinha aqui de operações básicas, que pode ser usada aqui média, né? Cálculo de média. Aqui, porcentagem de novo. E aqui, expressões algébricas. Só para você montar a expressão, né? Lembre-se que sempre que for uma questão de expressão algébrica, você tem que pegar a porcentagem e escrever ele em forma de decimal. Não esqueça jamais. Beleza? O decimal fração, normalmente vem assim. Essa questão diz o seguinte, olha aqui como ela é interessante também, a questão 5. O texto 1 aponta que a média de leitores entre os entre os leitores do RN é 1,19 livros. Então, a média de leitura entre leitores do RN. Média RN, botar assim. De leitura é 1,19. Beleza? Se essa média fosse aumentada de forma diretamente proporcional ao número de campanhas de incentivo à leitura, então era 1,19, aumentou para quanto? Aumentou para, chegando a 2,33. Então houve um aumento aí, um aumento de quanto? Deixa eu ver. 2,33 menos 1,19. Vamos ver quanto foi esse aumento aqui, vamos.
Ó, pega emprestado aqui, fica 13. 13 menos 9, né, vai dar 4. 2 menos 1 é 1. E 2 menos 1 é 1. Então, teve um aumento aí de 1,14, em média, né? De leitura entre leitores no RN. Beleza. Chegando a 2,33 livros após 4 campanhas. A média de leitura após 6 campanhas será de quanto? Então veja bem. Essa era a média no RN. E após 4 campanhas, passou a ser isso aqui. Ó. Houve um aumento desse valor, 4 campanhas. A média de leitura após 6 campanhas será de quanto? Pensa comigo. Você tem aqui um aumento de 1,14 em 4 campanhas. Se fosse 6 campanhas, regra de 3, ó, 6 campanhas, teria tido um aumento de quanto? Regra de 3. Ó, esse com esse, 4x. 1,14 vezes 6. Ó. Vamos ver aqui. 24 vai 2, 6 vezes 1, 6 com 2, 8, 6 vezes 1, 6. Dá 6,84, beleza? Aí só passar o 4 dividindo agora. 6,84 dividido por 4. Aí vamos armar a continha aqui, vamos. 6,84 dividido por 4. Para você conseguir dividir, o número é com vírgula. Você tem duas casinhas para a direita, né? Você acrescenta 2 zero aqui, ó. Pá. Beleza? Para poder empatar e retirar a vírgula. Aí você vai retirar a vírgula. Aí a técnica que eu digo a vocês é, como aqui ó, tem 2 zeros, eu não vou dividir utilizando os zeros. Eu vou dividir só o 4 e no final eu volto duas casas. Então 6 dividido por 4 vai dar 1, né? Aqui dá 4, sobra 2. Baixo 8. Tá a bora do 4, quem dá 28? 7. 28 sobra 0, baixo 4. Vai dar 1. 171. Só que aí, ó, lembre-se de voltar duas casas, né? Pá, botou duas casas. Dá 1,71. Beleza. Então o resultado é 1,71. Se tivesse o gabarito 1,71, poderia marcar? Não. Porque ele não quer saber quanto foi que aumentou se fosse 6 campanhas. Ele quer saber quanto foi a média após as 6 campanhas. Então, se a média era 1,19 e após 6 campanhas aumentou 1,71, então ele passou a ser quanto? 10 vai 1, 7, 8, 9. E aqui dá 2. Fica 2,90, 2,9. Gabarito letra C. Beleza? Questãozinha bem interessante também, né? Questãozinha que envolve regra de 3. Beleza? Show de bola. Vai anotando as dicas, vai anotando os bizu. Beleza? Eu tenho certeza que você vai conseguir dar uma evoluída boa e vai conseguir melhorar, né? O seu conhecimento para a sua prova, beleza? Vamos lá, tem mais uma questãozinha aqui, a questão 6, que diz o seguinte: ó. Jéssica, uma aluna do FRN, afirmou que lê cerca de 4 livros por mês, supondo que em um determinado mês ela decide comprar 4 livros. Beleza. Com custo de R$ 48 por livro. Então, cada livro é R$ 48. Ó. 48 vezes 4. 16, 19. Deu R$ 192. Né, o valor que ela comprou aí dos livros. E que fará um pagamento ao final de 5 meses. Terminar os 5 meses, ela vai pagar com juros simples de 2% ao mês. O valor total pago por ela será de quanto? Vamos lá. Quer saber o valor total, né? Se ela vai pagar ao final de 5 meses, então vai gerar os juros, né? E a questão diz que é juros simples. Então lembra da fórmula CIT sobre 100? É isso mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular os juros. O capital é 192, que é o valor dos livros que ela comprou. O I é a taxa, né? Que é 2% ao mês, então boto 2 aí. E o tempo é 5, né? 5 meses. Veja que aqui, ó, a taxa tá ao mês e o tempo também tá ao mês. Então, não precisa fazer a utilização do K, né? Como a gente sempre explica. Tudo isso dividido por 100, beleza? Aí vamos multiplicar 192 vezes esse com esse dá 10, ó. 192 vezes 10. Ó, é só acrescentar o zero. Aí divide por 100, ó. Dividir por 100 é só voltar duas casas, aí uma, duas. Fica 19,2. Esse foi os juros. Se o capital, né, o preço do livro foi 192, ela vai pagar de juros 19,2. Então, no total, ela vai estar pagando quanto pelo livro? Que dá 11 vai 1, 10 com 11 vai 1, que dá 2. Dá 211,2. Que no caso isso aqui é o quê? É o famoso montante, né?
Montante. Montante é o quê? O capital mais os juros. Gabarito, letra D, mais uma vez. Aí veja que nós temos mais uma questão que nós trabalhamos bastante, né? Juros. Pode estar na sua provinha também no dia 26, beleza? Acompanhe comigo, porque agora eu tenho a questão de número 7. Vem comigo aqui, ó. Questão também muito interessante, que diz o seguinte: em uma cidade do RN com 160 habitantes, 160 mil habitantes, apenas 33% são leitores. 33% de quanto? De 160 mil. Sabendo que a área da cidade é 80 quilômetros quadrados, a densidade de leitores, olha aí, a densidade de leitores em habitantes por hectare é. Gente, questãozinha de densidade demográfica, né? Beleza? Primeira coisa que você tem que lembrar é do triângulo mágico. Vamos ver como é a regrinha. Hora do almoço. Lembra da regrinha para você decorar? Hora, hora do almoço. Beleza? O que é que ele quer? A densidade. Se ele quer a densidade, ele quer o D, ó. Então o que é que você faz? Você coloca o dedinho em cima desse D aí onde eu circulei. É igual. O H fica em cima e o A fica embaixo. Então tem que utilizar essa fórmula aqui, ó. Professor, se ele quisesse o H, que eram os habitantes, você colocaria o dedo em cima do H. E para calcular o H seria densidade vezes a área. E se ele quisesse pedir a área, né? Você colocaria o dedo em cima do A e iria fazer o cálculo habitante sobre, ó, densidade. Beleza? Mas ele não quer nem essa fórmula e nem essa. Ele quer essa aqui, ó. Beleza? Então como é que eu faço? Em cima fica a quantidade de habitantes. Que no caso os habitantes são quem? A densidade de leitores em habitantes por hectares. Então aqui os habitantes, você não vai pegar o total de habitantes, 160, você vai pegar só os leitores. Leitores, vale salientar isso, né? E os habitantes e a área, você não vai pegar a área em quilômetros quadrados. Você vai pegar a área em hectares. Em hectares, beleza? E a questão foi até legal, que ele disse aqui, 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, beleza? Ainda a banca aqui foi bem legal, porque ele deu essa informação, né? Ela não é obrigada a dar essa informação. Então, vamos lá. Foi o seguinte, vamos pegar primeiro, vamos encontrar primeiro a quantidade de leitores que existe, né? Que ele diz que tem 160 mil habitantes. Ele diz que apenas 33% são leitores. Então, tem que calcular 33% de 160 mil. 2, 3. Qual o bizu que eu expliquei para calcular a porcentagem? Multiplica e volta duas casas, né? Tem que multiplicar 33 vezes 160 mil. E qual foi a dica que o professor deu agora há pouco? Você vai multiplicar 100 e os zero. E no final você acrescenta os zero. A vírgula anda, né? Para a direita. Beleza? Eu estou tirando aqui, ó, 4, 0. Então no final eu acrescento eles. Eu desloco para a direita. Então vamos lá. Aqui dá 18, vai 1. 18 com 1, 19. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 3 é 3. 8, aqui dá 12, vai 1. Aqui dá 5. Dá 528. Só que eu acrescento 1, 2, 3, 4, 0. 2, 3, 4, 0. O bizu é multiplica e volta duas casas. Pá. Então a resposta é 52.800. Quantidade de quê, professor? De leitores. Show de bola. Vou até colocar logo em cima aqui, ó. Valor. 52.800. Show de bola. E embaixo fica a área. A área é o quê? É os hectares. Só que aqui tem quilômetros. Eu tenho que transformar para aqui está em quilômetros quadrados. Eu tenho que transformar para hectare. Só que ele diz que 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Eu tenho que primeiro transformar 80 quilômetros quadrados para metros quadrados. Então eu tenho que lembrar daquela regrinha. Maria deu caju a Mariana. Coloca o Zêmea. Maria é dama de homem careca. Só que aqui é a unidade de medida de área. Então você bota tudo elevado a 2. Ó. Aí você vai transformar de quilômetros quadrados para metros quadrados. Quantas casinhas anda? 1, 2, 3. Tá andando 3 casas para a direita. Então 80 quilômetros quadrados, quando eu transformar para metro quadrado, sabe quanto é que vai ser? Você vai colocar 3 zeros, professor, na frente? Não. Por quê? Porque como é unidade de medida de área, você vai dobrar. Quando botar 3 zeros, você vai botar 6 zeros. Você botar aqui 80 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros quadrados. Só que ainda não é suficiente, porque ele quer leitores por hectare.
Então você tem que pegar esse número aqui, ó. Deixa eu ver que número é esse aqui. 80 milhões de metros quadrados e transformar para hectare. Aí você vai lembrar do seguinte, ó, guarda essa informaçãozinha aí no coração. Ó. Quando você vai transformar de hectare para metro quadrado, você multiplica por 10 mil. Nota aí, anote. Notou? Quando você vai transformar de hectare para metro quadrado, você multiplica por 10 mil. Se for de metro quadrado para hectare, você divide por 10 mil. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 800 milhões, 2, 3, e vou dividir por 10 mil. 2, 3. Só cortar o zero aí. Chai, chome, chome, chai, chai aqui, choma ali, choma aqui. Fica 8 mil hectares. 8 mil hectares. E aqui é L de leitores. Pronto. Aí é só você dividir. Ó. Pode cortar esse zero com esse com esse. Fica 528 dividido por 80. Como é que o professor explicou aí? Pra gente não perder tempo, dividindo por 80, eu tiro um zero. Tá? Tiro o zero. No final, volta a vírgula. Pra esquerda. Não esqueça. Vou dividir só por 8. Vamos lá. Tabuada do 8. Quem dá 52? Vai dar 7 dá 56. Então vai dar 6, que dá 48. 48. Sobra 4. Baixou 8. Aí matou. Aí dá 6 de novo. Vai dar 48. Sobra 0. Acabou. Deu 66? Não, é só voltar uma vírgula. Fica 6,6. Pegou o bizu aí? Então a resposta é 6,6 leitores por hectares. Gabarito, letra C. Que questão massa. É uma questão de densidade de leitores por habitantes. Só que veja, para encontrar os leitores eu tenho que fazer porcentagem, então já é outro conteúdo, né? Ele não quer em quilômetros quadrados, ele pediu para transformar em hectare, então teve que fazer uma transformação para metro quadrado para depois transformar para hectare, beleza? Questão muito top. Vamos lá, vamos para mais uma. Olha essa questão 8 aqui, essa questão também é bem interessante. Considerando que as bibliotecas são espaços que favorecem e incentivam a leitura, despertando e ampliando o interesse dos leitores. O IFRN, né, Campus Natal Central, conta com uma biblioteca estruturada conforme a imagem a seguir. Observando a imagem apresentada, é correto afirmar que o perímetro da biblioteca é. O que é o perímetro, professor? É o contorno, né, a soma de todos os lados da figura. Então eu tenho que somar aqui, ó, 15 mais 14 mais 11 mais 7 mais 4. 11 de novo. Né? Esses dois aqui dá 11. Beleza, ainda falta somar esse pedacinho aqui, ó, que a questão não deu. Como é que eu faço para somar? Primeiro vamos somar logo esse aqui pra gente ver. 9, 10, 11. Vai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 51. Você quer mais que 51. Eu queria somar porque se fosse, por exemplo, se esse valor aqui desse 56, já eliminava, né? Já eliminava. Beleza? Só que aqui deu 51, deu tudo menor do que isso aqui. Então a gente sabe que vai ser um deles. Não tem como saber qual é. Porque eu preciso saber esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Como é que eu faço para saber, para descobrir? Esse pedacinho aqui. Como é que eu faço para descobrir? Vamos pensar comigo. Se eu passar aqui, ó, um tracinho aqui, eu não formo um triângulo retângulo, sim ou não? Onde esse cara aqui é a hipotenusa, sim ou não? Pois é, triângulo retângulo. Agora a pergunta é, quanto é esse cateto aqui? Porque para usar o teorema de Pitágoras, né? Através, né, utilizar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, logicamente, eu preciso saber os catetos para encontrar a hipotenusa. Vamos pensar comigo aqui, ó. Eu sei que daqui para cá é 15 e sei que daqui para cá é 11. Então esse pedacinho que está faltando aqui só pode ser 4, né? Não? Porque é 15 menos 11. Dá 4. Mesma estratégia eu vou usar aqui, ó. Daqui para cá é 14. Hein? E para cá é 14. Eu sei que daqui para cá é 7. Né? Então esse pedaço aqui, ó, é 7. Só que olha como é interessante. Até aqui é 4. Não é não? Então esse outro pedacinho que está faltando aqui só pode ser 3 para completar 7. Né? Ah, então eu tenho aqui um triângulo retângulo que nada mais é do que um triângulo pitagórico. Olha que coisa linda. Já acabou a questão. Um pedaço é 4, o outro é 3, esse aqui vai ser quem? Só pode ter 5. Eu mandei você decorar, né? Termo pitagórico. Termo pitagórico 3, 4, 5. Você já tem 3, já tem 4, então o próximo só pode ser 5.
Já matou a questão. Na dúvida, monta o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos. Faça esse cálculo, você vai ver que vai dar 5. Não perca isso, tá? Esse é um termo pitagórico e o outro que você tem que levar para a prova também é esse aí. 13, 12 e 5. Você já tem 5 e 12, o outro é 13. Lembre-se disso, pelo amor de Deus. Beleza? Então é 51 mais 5. Vai dar 56. Gabarito, letra A de águia. Beleza? Questãozinha também bem interessante. Né? Muito boa. Muito bem elaborada. Show de bola. Agora vem comigo, olha essa questão número 9, que diz o seguinte: para garantir acessibilidade à biblioteca do FRN, instalou uma rampa 5 metros de altura. 5 metros de altura. E 13 metros de comprimento. Aqui é 13. Olha que coisa interessante. Acabei de dar a resposta da questão 9. Foi ou não foi? 13 e 9. Aí ele pergunta: aí, o comprimento da projeção horizontal da rampa em metros é. Ó, ele quer saber essa medida aqui, ó. Comprimento da projeção da rampa. Aqui vai ser x. Você pode usar o teorema de Pitágoras? Pode. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Né? Se você for meus alunos, eu dei uma dica, né? Quando ele quiser o cateto, você bota primeiro o cateto ao quadrado, aí bota hipotenusa ao quadrado, só que no quando usar mais, você usa menos. Aí menos o outro cateto ao quadrado. Beleza? Pode fazer assim? Pode. Só que eu acabei de dizer que você tem que levar para a prova os dois termos pitagóricos. Quais são? O 3, 4, 5. 3, 4, 5. E o outro é justamente o que eu falei. A hipotenusa é 13, uma medida é 5 e o outro vai ter que ser quem? Vai ter que ser 12. 12. Então esse valor que está faltando vai ser 12. Pode fazer esse cálculo aqui. Eu botei 12 aqui, desculpa, né? Aqui é 13. Perdão, já estava pensando na resposta. Perdão, meu povo, aqui vai ser 13, tá? 13. Pronto, é isso. Se fizer o cálculo, você vai ver que vai dar, tá? 12, gabarito, letra A, de águia mais uma vez. Beleza? Pega os bizu do professor, cara. Pega o bizu para você não perder tempo. Vou fazer esse cálculo aqui só para vocês lembrarem, né, como é que usa o teorema de Pitágoras. Ó. Aqui você tem x ao quadrado, né, igual. 3 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25. Ó. 169 menos 25 dá 144. Coloca a raiz nos dois membros. X é igual a 12, ó, que vai ser justamente o gabarito. Letra A. Beleza? Show de bola. Olha essa questão do número 10 agora. Hein? Acompanhe comigo. No Brasil, 33% não leem. 33% dos que não leem justificam ser por falta de tempo. Beleza, 33%, né? Os que não leem dizem que não tem tempo. Considera que em um grupo de 900 pessoas, 300 afirmam isso. Presta atenção. Ele está dizendo que esses 300 aqui é justamente os que não leem e justificam que tem falta de tempo. Ou seja, ele está dizendo que é os 33%. A probabilidade de pessoa sorteada ao acaso dar essa resposta é. Ou seja, como é que calcula a probabilidade? Em cima é o que eu quero e embaixo é o total, é o que eu tenho, né? O que eu tenho. Embaixo é o total. Quanto é o total? 900. Em cima é o que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero que seja escolhida uma das pessoas que afirmam não ler por falta de tempo. Ou seja, os 300, né? A questão deu de graça, né? Deu de graça. Ele poderia não ter dito, né? Ele poderia ter dado só o total para a gente encontrar utilizando a porcentagem para depois calcular isso aqui. Então ficou muito fácil, porque é só cortar o zero aqui, né? E simplificar por 3. Ó. Fica o 1 em cima e o 3 embaixo. Beleza? Pronto, matou a questão. Gabarito, letra A de águia mais uma vez. Beleza? Veja que deu muito A, deu muito D, né? Também, nessa provinha. Tá? As 10 primeiras questões concluídas com sucesso. A gente vai partir agora para as 10 últimas também. Todas as questões do IF, né, do Proitec desse ano. Veja que porcentagem, probabilidade, juros simples, né, a parte de teorema de Pitágoras também. Tudo isso foi trabalhado durante as nossas aulas, com certeza, né? Questão de razões especiais, que é a densidade demográfica, né? Beleza? Várias dicas importantes para vocês. Espero que vocês estejam gostando, tá? Se estiver gostando, curta esse vídeo, compartilhe o vídeo, né? Espalha pro pessoal aí que tá se dedicando, tá estudando, tá? Daqui a pouco a gente vai estar finalizando essa aula, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Próxima questãozinha, questãozinha 11, que diz o seguinte.
Conforme o texto 1, o número de leitores de 2019 no Brasil era de 100,1 milhões. Isso em 2019, né? Vou botar aqui, 2019 tinha 100,1 milhões. Em 2024, o número caiu para 93,4 milhões. A gente fez uma questão parecida com essa, né? Ao considerar um decaimento na mesma proporção, a estimativa para o número de leitores em 2030 vai ser de quanto? Essa questão é muito parecida com a que a gente fez até pouco tempo, né? Até há pouco tempo. Veja bem, 100,1 para 93,4 tem um decaimento de quanto? Só subtrair aqui, ó. Que vai dar 9, que vai dar 10. Aí, quando pedir emprestado, fica 9 também, né? E aqui fica 11. 11 menos 4 vai dar 7. Né? Aqui ficou 9. 9 menos 3 dá 6. Dá 0. Dá 6,7. Então, caiu aqui, ó. Houve uma queda de 6,7. Beleza? 6,7 em quantos anos? De 2019 para 2024. Para saber quantos anos se passaram, é só você subtrair aqui, ó. Beleza? Dá até para fazer até mentalmente isso aqui, né? De tão simples que é. Ó. Mas caso seja um ano muito distante, você pode usar essa técnica aqui. Beleza? Aqui dá 5, 0, 0, 0. Ah, então passou aqui quantos anos, professor? 5 anos. 5 anos. Em 5 anos, caiu 6,7. Gente, de 2019 para 2030. Vou até apagar aquele cálculo aqui ó, do lado. De 2019 para 2030. Vai ser quantos anos? Para 2030. 2030. Vão ser 11 anos, concorda? Vão se passar 11 anos. 11 anos. Então, passando 11 anos, vai ter decaído quanto? Vamos fazer? 5 vezes x, 5x. 6,7 vezes 11. Vamos fazer aqui, ó. 7, 6. 1 vezes 7 é 7 e 1 vezes 6 é 6. 7, 13 vai 1, dá 7. Vírgula, antes logo com a casa, fica 73,7. Aí passa o 5 dividindo agora. 73,7 dividido por 5. Vamos lá. 73,7 dividido por 5. Tem que acrescentar um zero aqui, né? Porque tem que igualar as casas decimais. E tirar a vírgula, né? Depois que eu acrescento o zero, eu tiro a vírgula. Aí fica um cálculo bem simples de fazer. Porque só você faz o seguinte, aí você tira esse zero na hora de dividir. E vai fazer o cálculozinho, que vai dar 1, né? Dividindo por 5, viu? Vai dar 5, sobra 2. Baixa o 3. Tabuada do 5, quem dá 23 vai ser 4. Dá 20. Sobra 3, baixa o 7. Aqui vai dar 7, porque aqui vai dar 35. Sobra 2, né? Acrescenta a vírgula, o zero aqui. 20 dividido por 5 é 4. Show de bola. Acabou, né? Que dá 20, dá 0. Beleza. Como eu tirei o zero na hora de dividir, a vírgula desloca uma casa para esquerda. Tá? A divisão é para esquerda, a multiplicação é para direita. Então a divisão aí dá 14,74. Beleza? Só que não é a resposta, calma. Né? Em 2030 passou a ser quanto? Não era 11, ou era 100,1? Se para 2030, né, vai cair 14,74, então ficou com quanto 2030? Teve essa queda aqui, foi esse valor aqui, né? Lembra que para fazer essa subtração tem que acrescentar um zero aqui, né? Aí, ó, pega emprestado, aqui fica 0, aqui fica 10. 10 menos 4 é 6. Pega emprestado aqui fica 9, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 7 é 3. Qual que termina com 36? Esse aqui, ó. Esse é o gabarito, né? 9 menos 4 é 5. E 9 menos 1 é 8. Daqui, ó. Em 2030 vai estar esse valor aqui, ó. Beleza? O número de leitores, né? Gabarito letra B. Show de bola. Questãozinha bem parecida com uma que a gente fez agora há pouco. Tranquilo? Questãozinha de proporcionalidade, né? De regra de 3. Tá? Vamos lá, vamos para 12. A questão 12 diz o seguinte. De acordo com o texto 1, o número de leitores no Brasil em 2015 era 104,7 milhões. Né? Em 2015, olha aí, 2015 era
104,7 milhões. Caindo para 100,1. Em quanto? 2019. 4 anos depois, né? Não? Ó, 4 anos depois, tá? Essa queda, professor, foi de quanto essa queda? Foi de 4,6, né? Não? 4,6 milhões. Concorda comigo? Só você fazer, ó. 104,7 menos 100,1. Beleza? Dá 4,6. Ele quer saber em percentuais. Isso representou uma queda aproximadamente de quanto? Esse 4,6, ele é quantos por cento? Lembre-se que essa questão aqui é uma questão de porcentagem que nós chamamos de variação percentual, né? Era esse valor aqui, variou para esse valor. Essa variação aqui, ele representa quantos por cento? Quando acontece isso, esse valor inicial é o que representa os 100%. Então, se você for montar a regra de 3, seria assim, ó. 104,7 é 100%. Tá? Esse 4,6, que é a quantidade, ele vai ser quantos por cento? Aí você aplica, meu, pelos extremos. Beleza? Sem problema nenhum. Eu prefiro fazer assim, ó, usando esse bizu aqui, ó. Presta atenção. Quando você quer saber uma porcentagem, em cima você bota o valor que você quer saber, que é 4,6. E embaixo você bota a referência, que no caso é 104,7. Só dividir agora. Beleza? Ó. Sim, aí outra coisa também, né? Importante, que eu ia esquecendo. Como é uma fração, né? Eu multiplico aqui por 100. Mas, professor, eu quero fazer por regra de 3. Faça. Vai dar a mesma coisa. Mesma coisa que eu vou fazer aqui, vai ser isso aqui. Tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, eu já encontro em porcentagem. 4,6 vezes 100, como é multiplicação por 100, a vírgula anda duas casas. Fica 460. Né? Uma, duas. Aí você vai dividir por 104,7. Vamos armar a conta. 460 dividido por 104,7. Beleza? Vamos lá. Como é divisão com vírgula, mas tem que lembrar, ó. Divisão com número com vírgula, né? Aqui tem uma casa decimal, né? Então você acrescenta um zero aqui, ó. Pronto, acrescenta um zero para igualar as casas e retira a vírgula. Aí agora você vai dividir, ó, esse número aí por esse. Ó. Vamos lá, pensa comigo aí. 4.600 dividido por 1.047. Logicamente aqui só pode ser um 4. Então, já está fora esse, já está fora esse. Aí. Beleza? Fazendo essa multiplicação aí. 1.047 vezes 4. 28 vai 2. 16, 17, 18. Vai 1. 0 baixo 1. 4 vezes 1, 4. Então vai dar 4.188. 0, aí tem que pedir emprestado aqui, né? Fica 5. Aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 8 é 2. 9 menos 8 é 1. 5 menos 1 é 4. E aqui dá 0. Aí você bota a vírgula aqui, acrescenta um 0 aqui. Pá. Aí perceba que se eu colocar um 4, vai passar, né? Então só pode ser um 3. Então dá aproximadamente aqui 4,3%. Que aproximadamente ó, é 4,4. Gabarito letra D. Beleza? Mais uma questãozinha de porcentagem. Porcentagem é uma questão muito forte para a prova do IF. Isso aí foi falado desde o início, desde sempre, nas nossas aulas. Beleza? Mais uma questãozinha aí realizada com sucesso, tá? Essa outra questão, que é a 13, ela é bem interessante, questãozinha de razão, bem fácil. Na pesquisa do Rio Grande do Norte, segundo o texto 1, foram ouvidos 128 pessoas. Enquanto no Brasil foram ouvidas 5.504 pessoas. Considerando esses dados, a opção que representa a razão, coloca logo um traço, entre o número de pessoas ouvidas, quantas pessoas foram ouvidas? Questão disso aí. 128, então bota em cima. No estado e, né, a razão entre as pessoas ouvidas no estado e no país. No país foi esse valor aqui, ó. 5.504. 5.504. Como eu estou percebendo que eu tenho três alternativas, que em cima, tem duas alternativas, aliás, que em cima é 1. Então, para em cima ficar 1, eu tenho que dividir pelo mesmo valor que está aqui em cima, 128. É isso que eu faço, eu divido os dois por 128. Se não der, eu já elimino essas duas aqui. Ó. Entendeu? Já elimino as duas. Então, 128 dividido por 128 dá 1. E quando eu dividir 5.504 por 128, aí dá 43. Ó. Que vai ser letra A de águia, tá vendo?
Letra A e letra D, tomando de conta, né? A de águia e D de Deus. Beleza? Matou aí questão de número 13. Show de bola. Vamos lá, vamos para mais um aqui, ó. Questão 14. A questão 14 diz o seguinte. No Nordeste, a partir dos dados da pesquisa relatada no texto 1, o índice de leitores é 43% da população. O mais baixo entre as 5 regiões do Brasil. Beleza. Considerando que no Brasil possui uma população aproximada de 110 milhões de habitantes. Beleza, tem 43% de 110. E 27% dessa população se encontra na região Nordeste. Então, 27% desse valor aqui é do Nordeste. A quantidade aproximada de pessoas não leitoras dessa região é. Vamos lá. Olha só, primeiro eu tenho que saber a quantidade de pessoas nessa região, né, do Nordeste. Ou seja, 27% de 210. Outra questão de porcentagem. 210 milhões, né? Vou botar só 210 aqui. Vai ficar mais fácil o cálculo, beleza? Depois que eu calcular, eu vou estar encontrando o quê? A quantidade de pessoas na região Nordeste. O que é que ele quer? As pessoas não leitoras. Ele diz que 43% da população, o mais baixo entre. É 43% da população, o mais baixo entre as 5 regiões do Brasil. São as pessoas que são o quê? Leitoras. Né? Então, o que sobra vai ser as pessoas não leitoras. Dessa região aqui, ó, do Nordeste. Beleza? Então, primeiro eu tenho que saber quantas são do Nordeste, para depois calcular 43%, não, o 57%, né? Que é o restante. Que é justamente as pessoas que não são leitoras. Vamos aqui devagarzinho. Primeiro eu vou fazer essa porcentagem, 27% de 210. Qual foi a dica que o professor deu? Você vai multiplicar e vai voltar duas casas. 0. Aqui vai dar 7. Aqui dá 14. Aqui dá 0. Aqui dá 2. Aqui dá 4. 0, 7, 6, 5, né? Aí, beleza, deu 5.670. Só que eu volto duas casas. A 56,7 milhões, né? Desses 56,7 milhões, ele disse que, olha só, 43% são leitores. Leitores, beleza? O restante, que no caso vai ser 57%, são os não leitores. Porque é só fazer 100% menos 43%. Beleza? Eu tenho que calcular aqui agora 57% de quanto, professor? Dessa quantidade aqui, que são as pessoas que são da região Nordeste. 57% são os não leitores da região Nordeste. 56,7. Beleza? Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Vamos lá, vou multiplicar aqui 57 por 56,7. Vamos ver quanto é que dá. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó, vai dar 3.231,9, né? Multiplicando mesmo, tá? Aí lembre, multiplica e volta duas casas. Aí. Uma, duas. Fica 32. Bota aqui embaixo. 32,319. Beleza? Que é aproximadamente 32 milhões. Gabarito, letra D. Beleza? Show de bola, matou mais uma questãozinha de porcentagem. Entenda a questão, tá? Entenda a questão. 210 milhões são os habitantes, né? Do Brasil. Ele diz 43% do Nordeste, né? O mais baixo entre os 5 das regiões do Brasil. O índice de leitores é de 43%. Tá aqui, ó, a questão falou. No Nordeste, ó. Certo? No Nordeste. 43% são os leitores. Ele diz que 27% é a população do Nordeste. 27% dos 210. Então, primeiro eu calculei os 27%. Deu isso aqui. Ó. Aí, para saber os leitores, é 43%. Só que ele não quer os leitores, ele quer os não leitores. Então, eu vou pegar os 57% da população do Nordeste. Dos 56,7. Beleza? Show de bola. A questão 15 diz assim: ó, o sistema binário é a base para todas as informações armazenadas e processadas em computadores. Tendo em vista que o Brasil é composto por um total de 5.568 municípios, dos quais 208 foram feitos entrevistas com questionários sobre o hábito de ler. A representação do número de municípios onde foram feitas entrevistas, ou seja, os 208, feitas entrevistas, quando armazenado em um computador, será expressa por qual valor em binário? Então, vou ter que transformar esse número aqui para binário. Vou dividir o 208 por 2, dividir mesmo, né? É simples essa divisão. 208 dividido por 2 dá 104.
Né? Dá pra fazer até de cabeça logo. Que é a metade, sobra resto zero. Lembre-se que o professor falou que sempre o primeiro resto é o último termo do número binário. Então tudo é zero. Beleza, perfeito. Vou dividir o 104 por 2 de novo. 104 é um número par, gente. Eu já sei que o resto vai dar zero de novo. Sem fazer cálculo nenhum. Então isso significa que esse segundo resto aqui, que é zero, é o penúltimo número. Tem que ser zero também. Então gabarito letra D. Eu botei até no grupo dos alunos do IF, né? É bem interessante. Eu disse, ó, você tem 30 segundos para fazer. Porque eu queria que eles percebessem o seguinte, fizesse de cabeça. 208 dividido por 2, o resto dá zero. Porque o número é par, dividido por 2 dá resto zero. Então o último tem que terminar com zero. Quando pegasse o valor, né, que é 104, depois da divisão, né, 104 dividido por 2 vai dar um número, vai ser par também, então vai dar outro zero no resto. Então tem que terminar com 0 e 0. Já mata a letra C. Beleza? Ah, eu quero fazer a divisão. Você faça aí. Vai dar 5, vai dar 10, sobra 0. Baixa o 4. Vai dar 2, vai dar 4, sobra 0. 52. O próximo tem que ser 0 de novo. Por quê? Porque esse número é par. Entendeu? Veja que vai dar 0 de novo. Compreende? E é isso. Beleza? É isso. Vamos lá para mais uma. Ó, a próxima questãozinha aqui importante, 16. Próxima questãozinha, 16. Olha aqui, ó. Essa questão também é muito fácil. 10 segundos para resolver ela. Embora seja extremamente difícil determinar com precisão o número exato de livros físicos que existem no mundo, estudos estimam que podem existir mais de 129 milhões. 2, 3. 2, 3. De publicações impressas em escala internacional. A representação desse número em notação científica é. Ele quer transformar esse número aí para notação científica. Perceba o seguinte, que esse aqui já dá para eliminar, porque não pode ser um número em notação científica, um número menor do que 1, né? Esse número aqui também não pode, porque ele tem maior que 10, né? Também não pode. Esse aqui piorou. Veja que esse número é 129. Só sobra a letra A. Pá, matou. 10 segundos você mata a questão. Beleza? Ah, prova aí que é a letra A mesmo, professor. Vamos transformar para notação científica, transformar. Ó. O número tem que ficar maior do que 1 e menor do que 10, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então fica 1,29 vezes 10 elevado a quanto, professor? Elevado a 8. Por quê? Porque a vírgula deslocou 8 casas para a esquerda. Se a vírgula deslocar para a direita, o expoente fica negativo. Só para você lembrar disso aí, tá? Esse detalhe que é muito importante. Beleza? Vamos lá, vamos para mais uma. A próxima questãozinha. Vamos lá, vamos aqui para essa questãozinha. Questãozinha que eu tive que adaptar, né? Porque analisando ela, percebi que teve um erro, né? Depois que eu percebi ela. E a gente vai mostrar aqui para você qual foi o problema dessa questão. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês como ela deveria ter sido feita, né? A Secretaria de Educação de um município do estado do Rio Grande do Norte deseja saber a média de livros por habitantes. A média de livros por habitante. No caso era para calcular, né, saber a quantidade de livros que são lidos por habitantes. É tipo isso, entendeu? Que é habitantes. De sua população. Nesse município, um terço da população tem como média 1,19. Tem como média 1,19 livros por leitor. 25% possui uma média de 0,95 livros por leitor. E o restante não é leitura. A média de livros por habitante desse município é aproximadamente quanto? Vamos lá. A questão não deu a população, né? Então eu vou criar um determinado valor aqui para a população. Qual população? A minha população aqui desse determinado município do Rio Grande do Norte, eu vou colocar um valor que seja o quê, professor? Qual é o valor certo para se escolher? Né? Vou escolher um valor para ficar mais simples o cálculo. Ó, eu sei que ele deu um terço da população tem média 1,19 e 25% tem em média 0,95. Tá? O 25%, vocês sabem muito bem que ele é a mesma coisa de um quarto, concorda? 25% é a mesma coisa de um quarto. Se você transformar o 25% para fração e simplificar, ele vai dar um quarto. Show de bola. O denominador aqui é 3, o denominador aqui é 4. Eu tenho que pegar um número para ser a população que seja múltiplo do 3 e do 4, para conseguir dar um resultado exato na divisão, beleza? Então vou escolher aqui um valor de, sei lá, 120 ou 600, vou escolher 600 aqui, beleza?
600. E 600 dá para dividir por 2, pelos dois, tá? Por que, professor, dá para dividir pelos dois? Porque podia ser o 300, podia ser o 120. Vou pegar o 300, porque um terço vai dar 100, fica mais fácil de fazer o cálculo. 300 aqui, ó. Porque o 300 dá para dividir por 4, o 300 dá para dividir por 3. Então, um terço de 300 vai dar quanto, professor? 300 dividido por 3 dá 100. 100 vezes 1 é 100. Então, isso significa que 100, né? 100 pessoas têm, em média, 1,19 livros por leitor. Beleza? É como se dessas 100 pessoas, cada um lesse 1,19 em média, né? Beleza? Show de bola. E 25% de 300, faço o cálculo. Multiplica e volta duas casas, aquela regrinha, né? Aqui vai dar 75, né? Dá 7.500, multiplicando, é 25 vezes 3 dá 75, acrescenta 2 zeros, né? E volta duas casas. Dá 75. Né? Se eu calcular 25% de 300, dá 75. Então, 75 pessoas têm em média quanto? 0,95 livros por leitor. Beleza? Ele diz que o restante não é leitor. Né? Não precisa nem colocar, mas eu vou colocar aqui. Aqui tem 100, aqui tem 125. Né? Então, o restante aqui, você sabe quanto? Vai ser... aqui dá 175, né? 175. O restante aqui para 300 é 125, né? O que falta para completar 300, que é o restante. Então, 125. A média dele de livros por leitor é zero, porque eles não são leitores. Então, eu posso até desconsiderar. Beleza. O que é que ele quer, professor? Ele quer a média, ó, dos livros. No caso, eu editei, né? Porque aqui seria livros por leitor desse município. Eu botei a quantidade, a média, né? De livros por habitante. Né? A quantidade de livros por habitante. Primeiro eu tenho que calcular o quê? A quantidade de livros. E dividir pela quantidade de habitantes. Quantos livros tem, professor, aqui? Eu sei ó, que esses 100 aqui lê em média 1,19. Então, se eu multiplicar aqui ó, 100 vezes 1,19, eu vou estar contando a quantidade de livros que eu tenho ó, entre esses 100 aqui. Ó. Né, ó, 100 vezes 1,19 vai dar 119. 119 livros. Beleza? Que se eu tenho 100 pessoas, cada um lendo em média, ou tendo em média 1,19, se eu pegar 100 e fazer vezes 1,19, vai dar o total de livros desses 100. Do mesmo jeito eu faço 75 vezes 0,95, né? 75 vezes 0,95. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui. 0,95 vezes 75. Vai dar 71,25 livros. No total aqui, a gente tem quantos livros? A gente tem 190,25 livros. Beleza? Esse é o total de livros. Então, eu vou pegar o total de livros, 190,25, e vou dividir pelo total da população, porque ele não quer saber a média dos livros por habitantes. Então, é 190,25 dividido por 300, porque são 300 habitantes. Beleza? Qual o problema que estava nessa questão? Porque ele queria a média de livros por leitor. Se é por leitor, eu tenho que pegar, dividir isso aqui não por 300, só pelos leitores, por 100 e por 75. Por 175, entendeu? Então o resultado seria 175. Quando eu dividir 190,25 dividido por 175, não ia dar, não ia ter gabarito, né? Não ia ter gabarito, entendeu? Ia dar um número quebrado, né? Dividido por 175, que é só os leitores. Ó. Porque eu não conto esses 125, porque eles não são leitores, entendeu? Depois que eu vim perceber esse detalhe aí, importantíssimo, tá? Quando eu dividir isso aqui, ó, vai dar 1,08. Não tem esse gabarito, entendeu? Não tem. Então, se não tem, ó, o gabarito que o Proitec deu foi letra D. Mas por que deu letra D? Porque ele queria, na verdade, a média de livros por habitantes. Por isso que eu editei aqui, ó. Então, se é por habitantes, eu tenho que dividir a quantidade de livros no total, que é 190,25, dividido por 300, né? Que vai dar aproximadamente aí 163. Vai dar 0,
Vai dar 0,63, mais ou menos, aproximadamente, né? Então, gabarito letra D. Você dividir esse valor aqui, ó, por esse, tá? Aí, a questãozinha bem interessante, só que teve um erro, ela poderia, ou deveria, né, ter sido anulada. Não foi anulada, se eu não me engano, ela não foi anulada, né? Mas teve esse erro aí na questão, beleza? Entendido, né? Na questão do Proitec, na questão do Proitec, era leitor aqui e leitor aqui, ó. Só que se for leitor, a questão fica errada, porque na hora de dividir, você não pode dividir por 300, porque o 300 é o total da população. É só pelos leitores, né? Só pelos leitores. Se você dividir por 300, ele quer os leitores por habitante, que é a letra D, que a questão deu, o gabarito lá, né? Então, se a questão deu letra D, é porque ele queria os livros, a média de livros por habitante, e não por leitor. Belezinha? Tamo junto? Vamos lá. Vamos para a próxima aqui, ó. Questão 18. Diz o seguinte: o empresário deseja expandir sua livraria na capital do Rio Grande do Norte. Para isso, ele obteve um financiamento de 17.360 a juros simples. Então, vamos lá. Já para a forma dos juros simples, ó. CIT sobre 100. Esse valor aí, ó, 17.360 já é o capital, né? Que é o valor que ele vai financiar. Com a taxa de 0,96% ao mês. E o prazo de pagamento em 8 anos. Veja que o tempo é maior do que a taxa, a unidade, né? Tá em ano, ó, a taxa tá ao mês, 0,96% ao mês. E o tempo é 8 anos. Nesse caso aqui também não tem K. O que é que eu devo fazer? Tenho que pegar esse 8 e transformar para meses. 8 anos transformando para meses. É só multiplicar por 12, né? A 96. Então você não vai usar o 8, você vai usar o 96. Ó. 96. Dividido por 100. Beleza? Dividido por 100. Posso muito bem eliminar esse zero com esse e fazer essa multiplicação aqui, ó. O demorado, né, nessas questõezinhas, né, que pode aparecer, é justamente esses cálculos aqui de multiplicação, né? Então você vem e faz, aí 1736, né, pegando esse valor aqui, vai multiplicar por 0,96, que vai multiplicar por 96. Vai dar esse número aqui gigante. 159.989,76. Como já cortei o zero, né, aqui fica só o 10, ó. A vírgula volta uma casa, hein? Pá. Então fica 15.998. 15.998,9. Beleza? Isso é o juros, né? Ele quer os juros. Ele quer, ao término desse prazo, o total de sua dívida será aproximadamente de quanto? Ele quer o montante, né? O montante é o quê? O capital mais os juros. Ele vai pegar 17.360 e vai somar com os juros, né? Que é 15.998,9, né? Aproximadamente. Quando eu somar esse valor aí, a gente vai encontrar o gabarito, né? A gente vai chegar aqui, ó, no montante igual a 33.358,9. Gabarito letra A de águia. Beleza? Então tá aí. Questãozinha de juros simples, né? Show de bola. Vamos lá, vamos aqui para a questão 19. A questão 19 diz o seguinte, ó. Duas pessoas, uma com 79 anos e outra com 69 anos, decidem competir para verificar quem consegue empilhar mais livros em uma só coluna. Beleza? Com base na quantidade de livros que leram ao longo de sua vida. Então tem duas pessoas. Pessoa 1, que tem 79 anos. Tem a pessoa 2, que tem 69 anos. Beleza? A primeira pessoa de 79 anos leu em média 3,19 livros por ano. Veja, esse valor aqui, 3,19, surgiu de onde, professor? De um cálculo que ele fez o seguinte: ele pegou a quantidade de livros, dividiu pela quantidade de anos que ela tem e encontrou aqui a média, né, que é 3,19. Então veja, quantos livros ela leu, né, no total, vamos dizer assim. Livros dividido por 79 anos dá igual a 3,19. Basta você fazer o meu pelos extremos aqui, que você vai encontrar a quantidade de livros. Véio. Se eu pegar aqui, ó, 3,19
3,19. E multiplicar por 79, eu vou encontrar 252,01. Dá aproximadamente 252 livros que ela leu. Beleza? Já a pessoa 2, ó, é a segunda, de 69 anos, leu em média 4,13. Então, para saber a quantidade de livros, para não precisar fazer isso aqui, ó, isso aqui foi só para você entender, né, como encontrar a quantidade de livros, eu vou só multiplicar. Ó. Vou pegar o 4,13 e vou multiplicar pela quantidade de anos. E aí eu encontro a, a quantidade de livros, né, que ela leu no total. Dá 284,97. Aí diz assim, ó, a quantidade de livros a mais que o vencedor empilhou em relação ao perdedor foi de quanto? Quem ganhou foi esse aqui, né? Foi essa senhora aqui. Então, em relação a essa aqui, é duas pessoas. Não disse se é senhora ou senhor, não, né? Então, essa pessoa aqui ganhou dessa. Ele empilhou quanto a mais? 284 menos 252. Ó. Aqui dá 2, aqui dá 3, aqui dá 0. Então, aí dá o quê? Dá aproximadamente 33 livros a mais que ela empilhou, né? Ou seja, que ela leu, né? Beleza? Aí, questãozinha 19. E a questão 20, né? Para fechar com chave de ouro, ela diz o seguinte, ó. Acompanhe comigo. Um estudante do IFRN, vamos lá, um estudante do IFRN, e exímio leitor construiu uma prateleira para organizar uma coleção de livros, instalando uma placa retangular de madeira como base, a qual possui uma diagonal de 56 centímetros e uma profundidade de 15 centímetros. Então, peraí. Pensa comigo aqui. Ó. Aqui é a prateleira. Né? Prateleira. Prateleira aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Ele diz que. Cadê? Tem 15 centímetros de profundidade. 15, né? 15 centímetros de profundidade. A diagonal da prateleira aqui, ó. Ele diz que é 56. Então, se eu fizer o teorema de Pitágoras, eu consigo encontrar o comprimento, né? Da prateleira, concorda? Todos os livros de coleção possuem uma espessura de 5 centímetros e 15 centímetros de largura. Então, veja aí. Vou colocar o livro aqui, ó. Beleza? Vou colocar o livro aqui. 15 centímetros de largura. E 5 centímetros de espessura. Então, são 5 centímetros aqui. Largura é 15. 15 centímetros. Né? Então, ele vai dar aqui, ó. Até o final lá. Beleza? É exatamente. Fica mesmo no limite aqui, né? 15, tamanho correto. E 5 de espessura, né? Beleza. E ele diz mais, ó. Com alturas variadas. Então, essa altura aqui, né? É variada. Tem um maior, menor. Considerando que os livros serão dispostos lado a lado, uniformemente, ao longo do comprimento da prateleira, sem sobreposição e sem ultrapassar os limites da base, a quantidade máxima de livro que ele poderá colocar em pé é de quanto? Ele vai colocar em pé, do jeito daqui. Aqui é a espessura, que é o comprimento, que é 15, né? E a altura é variável. Beleza. Aí, como é que eu faço? Eu quero saber quanto livro dá para colocar aqui. Para saber isso, eu tenho que saber qual é o comprimento aqui. Essa medida aqui. Para isso, teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. Beleza? Então, fazendo isso aqui, ó, 56 vezes 56, a gente encontra 3.136. 15 vezes 15 é 225. Beleza? Subtraindo aí, a gente vai ter 2.000, aliás, 2.911. Coloca as raízes nos dois membros, né? Coloca a raiz dos dois membros aí. E vai ter x igual, né? A aproximadamente aí 53,9. É o tamanho disso aqui, aproximadamente 53,9. Beleza? Quanto livro dá para colocar aí? Sendo que cada pedacinho desse assim, que é a espessura. Só você dividir, né? Pra saber quantos desses cabe aqui. Se eu pegar aqui, ó, 53,9 e dividir por 5, né? Eu tenho que tirar essa vírgula aqui, né? Para tirar essa vírgula, aliás, eu tenho que acrescentar um zero aqui. Aí eu retiro a vírgula. Vamos saber quantos dá, ó.
Vou usar aquela mesma técnica. Eu tiro o zero, divido só por 5, beleza? Divido só por 5. No final eu desloco a vírgula para a esquerda. Né? Baixo o 3, né? Aí coloco o zero, né? Porque o 5 não dá para dividir por 3 para baixar o 9. Aí aqui vai dar quanto? Vai dar, vamos lá, 7, né? Dá 35. Sobra 4. Aí eu acrescento a vírgula e acrescento o zero aqui, ó. Dá 8. Então dá 10, dá 107,8. Só que aí, ó, como eu tirei um zero, a vírgula tem que deslocar para a esquerda uma casa. Desloca para cá. Então isso significa que se eu dividir, dá 10,78 livros. Só que aí vai estar ultrapassando, né? A linha. Não tem a resposta 10,78. Então dá no máximo aí 10 livros. Beleza? Gabarito aqui é a letra D. Tá? Letra D. Aí você vai dizer assim, professor, como é que eu vou fazer para calcular uma raiz quadrada que não é exata, pelo amor de Deus? Né? Aí isso aí foi o seguinte, aí. 2.911, né? Qual é a dica que eu dou? Você faz o seguinte, você elimina o penúltimo número. Raiz de 29 não tem, né? Então a raiz mais próxima você pega, que é o 25. Raiz de 25 é 5. Raiz de 1 é 1. Né? Aparentemente parece ser 51. Só que se você fizer 51 vezes 51, você vai perceber que não vai dar, tá? Não vai dar. Vai dar 2.601. Então você vê que não é. Aí você vai procurar outro número, né? 52 vezes 52. Se você fizer aqui, ó, 52 vezes 52, vai passar também. 52 vezes 52, ó. Vai passar também. Vai dar aí 2.704. Na verdade, não vai dar, né, o valor. Beleza? Se você pegar o 53 vezes 53, velho, como eu quero só um valor aproximado, né? 53 vezes 53 dá 2.809. Se você pegar o 54 vezes 54, vai ultrapassar. Ó. 54 vezes 54. Vai dar 2.916. Ó. Aí você vai dizer, vixe, professor, qual é o mais próximo aí? Né? O mais próximo é o 54. Então você poderia aproximar esse valor aqui para 54. Entendeu? Então eu vou pegar um valor próximo aqui. Vou pegar 54 e dividir por 5. Né? Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Aproximadamente aí 10. Beleza? Que aí vai dar o gabarito. Tranquilo? Daí 10,8 mais ou menos, 10,9, não sei. Mas aí vai ser o valor aproximado desse. Tá? Então você poderia pegar muito bem o 54. Quando você precisar de uma raiz aproximada, você pode fazer de jeito. Beleza? Você sabe que não é 51, nem 52, nem 53 e nem o 54. Só que o mais próximo aqui é o 54. Então é o valor aproximado. Beleza? Então o gabarito aí correto é letra D. Show de bola? Então é isso. Fechamos aqui, né? A nossa revisão. Deixa eu tentar ver se eu consigo aparecer aqui para vocês. Vamos ver. Não consigo. Minha câmera aqui tá com problema. O celular tá descarregando, ele não liga. Tá? Mas aqui, passando só para agradecer, né? Por todo esse tempo aí, essa correria aí, né? Estamos juntos todos os sábados, principalmente no Concurseiro Mossoroense, nessa parceria. E aí espero que a revisão possa servir aí, né? Para o complemento dos seus estudos, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato aqui com o professor. Instagram do professor tá aqui. Professor, tô com dúvida. Entre em contato, fala com a gente, que a gente tenta ajudar vocês da melhor forma possível, beleza? Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser, hein? Um abraço.